Bom, pessoal, continuando aqui a nossa temática, nós vimos por último aí uma parte de registro no recap, vimos a parte de classificação de nuvem, exportação de nuvem, a importação dela no Navisworks, a gente vai ver outras funcionalidades do Navisworks muito em breve aqui nesse conteúdo que a gente está desenvolvendo. Só que a gente viu um detalhe a respeito do Navisworks. A gente viu que a nuvem de pontos do Navisworks, voltando aqui, a nuvem de pontos no recap, vocês viram que a classificação não fica uma classificação muito legal. Então, nós vamos começar agora a falar de um outro software também voltado aqui para o aspecto da nuvem de pontos. A gente vai falar aqui do Cloud Compare. O Cloud Compare, ele é um software de livre acesso, então ele é um software de código aberto, não depende da aquisição de nenhum software. Digitar lá no Google Cloud Compare Download, vocês vão conseguir abrir aqui a versão do software. Então, como eu acabei de dizer, ele é um software onde ele tem um código aberto e ele é utilizado aqui para tanto processamento quanto a visualização de dados em 3 dimensões. Mas ele é frequentemente usado no aspecto de nuvem de pontos, porque ele permite comparar, no caso, diferentes conjuntos de dados. Então, eu posso pegar um dado oriundo do laser scanner, eu posso pegar um dado oriundo de um aerolevantamento com drone e fazer uma análise comparativa aí entre os dois. Então, a gente vai ver aqui algumas funcionalidades dele. Essa primeira que é a interface do software, né? Algumas ferramentas, o que a gente vai utilizar, mas basicamente nesse conteúdo nosso, nós vamos utilizar ele para fazer uma classificação melhor de uma nuvem de pontos. Aqui eu não sei qual que é o perfil dos profissionais que vão estar vendo essa apresentação e esse vídeo. Mas esse vídeo, esse conjunto de aulas todo, ele tende a atender diversas disciplinas dentro da engenharia. Consequentemente, diversos engenheiros em suas devidas formações. Aí a gente pode falar do pessoal da civil, do pessoal da mecânica e outras engenharias que tenham interesse nesse conteúdo. Mas enfim, o que a gente vai fazer agora vai ser bem voltado para a parte de infraestrutura. Então a gente vai ver essa parte de classificação de nuvem e da geração de um sólido a partir da nuvem que a gente limpar, a partir da nuvem que a gente classificar. Então é um conteúdo bem bacana, vocês vão ver que o software ele permite para a gente uma série de recursos para a limpeza de nuvem. Finalizado essa parte da limpeza, nós vamos voltar com a nuvem limpa lá para o recap para migrar ela para o Civil 3D. E lá dentro do Civil 3D nós vamos gerar uma superfície bem bacana, beleza? Então, falando um pouco mais aqui sobre o Cloud Compare, essas aplicações aí a gente pode dizer que elas incluem, assim como no recap, a parte de registro de nuvem, mas vindo de outras fontes, não uma fonte vinda diretamente do laser, ou seja, eu teria que pegar o que foi gerado pelo laser scanner, transformar em nuvem, disparo por disparo, e migrar ele aqui para dentro do Cloud Compare, porque o Cloud Compare ele vai entender o arquivo como nuvem, não o arquivo nativo do scanner. Então eu consigo, como eu falei anteriormente, pegar nuvens de pontos oriundas, por exemplo, de diferentes equipamentos e fazer o registro dessa nuvem aqui dentro do Cloud Compare. Ele permite para a gente aí fazer uma análise e comparação de dados, porque ele consegue visualizar semelhanças entre os conjuntos de dados 3D. Então, isso aí ele tem uma utilidade em diversas áreas, como
a própria topografia, a parte, por exemplo, de um estudo arqueológico e a engenharia de modo geral. Uma outra facilidade que a gente tem com esse software é o que a gente viu que foi uma dificuldade no ReCap, que é a parte da filtragem e limpeza de nuvem. Esse software ele tem alguns algoritmos que permitem uma classificação da nuvem de pontos de uma forma melhor ordenada e de uma forma em que o software ele entende a composição de uma forma melhor. Ou seja, no fim das contas, a gente acaba tendo um produto com uma aparência visual muito melhor se comparado ao que vocês viram no recap e com uma segurança muito melhor de que após a filtragem realizada aqui eu vou ter um material mais fidedigno ao terreno para gerar uma superfície a partir do Civil 3D. É um software que ele permite para a gente uma visualização tridimensional, porque ele tem essa interface de visualização 3D de uma forma eficiente, mais interativa, e ele permite a nós usuários aí a explorar dados de uma forma mais intuitiva. Isso aí vocês vão conseguir ver que ele é um software que ele é bem intuitivo. As ferramentas dele, elas nos direcionam a às vezes cria uma janela de uma outra ferramenta que você vai conseguir de forma intuitiva e às vezes realizar um trabalho. O papel nosso aqui é passar um overview a respeito do software, então automaticamente tudo que for mostrado aqui, se vocês quiserem depois empregar isso de alguma maneira, vocês vão conseguir acompanhando, porque é quase um tutorial que a gente está passando aqui. Uma outra funcionalidade dele é que ele permite para a gente medições e algumas análises quantitativas. Por exemplo, ele permite para a gente verificar dentro de uma malha de nuvem de pontos que a gente apresentar para ele, quantos pontos tem em um raio de 1 metro. Então ele consegue fazer essa quantificação. Isso é importante em qual sentido? Para você ver áreas num escaneamento a laser, por exemplo, que ficaram pendentes de escanear, algumas sombras. Então, essa é uma funcionalidade bacana dele, que ele vai criar uma mancha de cores nessa análise quantitativa, e nessa mancha de cores você pode ficar assim, ó, ficou um buraco nessa região. Então tem que voltar lá e provavelmente fazer um escaneamento daquela parte. E a gente pode dizer que as aplicações deles aí voltadas para o pessoal que é da parte de geociências é uma ferramenta bem útil, porque ele tem algumas aplicações voltadas aí para a parte de sensoriamento remoto. Então, se você é oriundo dessa parte da geociência, você vem da geografia ou da própria ou da engenharia agrimensora e cartográfica, automaticamente, ou até outros profissionais que trabalham com essa parte de sensoriamento remoto, você consegue aí utilizar bastante ferramentas aqui dentro do Cloud Compare. E ele é um software que eu posso dizer que ele é um software bem colaborativo. Então ele pode ser utilizado em colaboração, ele pode contribuir muito para diversos projetos que vocês estiverem trabalhando ou utilizando, tá bem? Então, dito isso, vamos pegar aqui não a mesma nuvem que foi processada anteriormente, porque aquela nuvem lá, ela tem uma superfície bem simples. Então a gente vai pegar uma nuvem de pontos que tenha uma superfície um pouco mais complicada, e à medida que eu for fazendo a classificação das nuvens, fazendo a limpeza, eu vou mostrar para vocês as ferramentas que eu vou estar utilizando dentro
dentro aqui do software, ok? Então, para começar, a gente vai vir aqui nessa parte de Open e a gente vai pedir para abrir um arquivo. Aqui, note que está todos os arquivos que ele pode abrir. Mas se eu abrir essa janela aqui, ele, ele gera entidades do Cloud Compare, ele tem a extensão .bin. Mas aí você consegue na extensão ASCII2, LAS, E57, PTX, binários, arquivos binários simples, o PlayMesh, OBJ. Então é uma infinidade de... Aqui na parte de imagem, ele tem aqui BMP, GIF, JPEG, JPG. Então tem bastante coisa. Arquivos PDMS, para quem é envolvido na indústria de óleo e gás, principalmente Petrobras, usa bastante PDMS. Ele consegue reconhecer aqui extensões PDMS. Então, são vários os arquivos. Se eu continuar descendo aqui, vai ter outras aqui. Então, eu vou pedir para manter em todos os arquivos que ele pode abrir. Nós vamos pedir para abrir aqui esse arquivo, que é o arquivo curso, mas na extensão PTS. E aí, peço para abrir. Quando eu peço para abrir, ele abre essa janela, que é a janela onde ele dá uma atribuição de coordenadas a todos os pontos que ele está importando, e aí um sistema de coloração que ele está gerando aqui. Para isso aqui, nós só vamos colocar aplicar para todos. Aqui que é o ponto interessante que eu gostaria que vocês pegassem uma atenção maior. Essa nuvem que eu vou usar como exemplo para vocês, ela é uma nuvem que ela está georreferenciada. E todo software, não só o Cloud Compare, mas eu vou dar um exemplo também para os arquivos da Autodesk. Às vezes, nosso cliente ou você que se está na situação como cliente, você pede uma nuvem georreferenciada. Então, uma nuvem georreferenciada, ela está muito distante da origem 00. Então, como ela está muito distante da origem 00, automaticamente o arquivo, o software, ele tem muita dificuldade para reconhecer ali o posicionamento da nuvem, e isso acaba prejudicando em algumas fases a rapidez na elaboração do projeto. Então, o que o Cloud Compare ele faz aqui? Ele considera a coordenada de origem e ele translada para um local ideal de acordo com o sistema deles. Então, quando ele faz isso, ele coloca aqui uma coordenada para onde ele vai fazer essa transladar, e ele vai manter o fator de escala aqui, ele não vai alterar o fator de escala. Mas lembrando, isso aqui ele faz internamente dentro do software. Se você pedir para exportar, quando ele for exportar, ele vai voltar tudo para o sistema de coordenada original. Tá? Então aqui é somente para ele trabalhar com facilidade. Dito isso, a gente aplica para todos e ele vai fazer um processo aqui de importação da nossa nuvem de pontos, a nuvem que a gente vai trabalhar ela aqui. Então, o que ele está fazendo dentro do algoritmo dele? A importação, ele tem uma quantidade estimada de pontos aqui. Essa nuvem é uma nuvem que eu precisei trabalhar ela dentro do Recap para poder exportar e a gente utilizar ela aqui. O que eu tive que fazer dentro do Recap? A nuvem do Laser Scanner do Recap é uma nuvem muito densa. Por ela ser uma nuvem muito densa, automaticamente o Cloud Compare ele tem uma limitação da quantidade de pontos. Essa é uma das desvantagens desse software, essa limitação. Então, o que eu tive que fazer? Tive que exportar essa nuvem de pontos num padrão onde
a quantidade de pontos me permitisse trabalhar. Então, automaticamente, essa quantidade de pontos agora, ela acaba sendo trabalhável aqui dentro do Cloud Compare, ok? Então, aqui está a nossa nuvem de pontos, ela está numa faixa de coloração que envolvida com a altitude, então ela está no modo de cor Scalar Field. Nós vamos trocar aqui, nós vamos colocar ela em RGB. Da forma como eu exportei do recap, ela não veio com as cores originais do recap. Mas vocês vão notar aqui que, diferente de uma unidade industrial, agora nós estamos dentro de uma ferrovia. Então, esse projeto aqui, diferente do outro projeto, que era correia transportadora, tensor de correia, esse aqui, o laser, ele já está sendo utilizado por uma outra aplicação. Olha que interessante. A aplicação que ele está sendo utilizado aqui agora é uma aplicação onde está sendo vistoriado cortina tirantada. Então, o mesmo laser que estava sendo utilizado lá para parte industrial, agora ele está sendo utilizado num outro conceito de trabalho. E aqui vocês podem ver que a gente tem uma nuvem com um alto índice de vegetação. Então, essa vegetação aqui é o que a gente vai trabalhar, é o que a gente pretende eliminar para gerar aqui um arquivo que seja visualmente apresentável, porque a ideia depois disso aqui, tirar da vegetação, dando ali somente o gabarito da linha, da cortina, jogar isso para o Civil 3D e vocês verem isso na forma de um sólido. Porque quando vocês verem isso na forma de um sólido, automaticamente é o modelo que o pessoal da infra vai utilizar aí no desenvolvimento dos projetos dele. Então, vindo aqui nas ferramentas do Cloud Compare, a gente tem aqui essa ferramenta que é o Sample Upon Cloud, Subsample, né? Então, a gente vai pegar essa nuvem, só fechando aqui, vindo aqui na nuvem, ele traz aqui algumas informações a respeito dessa nuvem aqui. O nome dela, aqui, se eu desmarcar o visível e a visibilidade, ele vai marcar e desmarcar. A cor, a gente já está aqui no modo RGB, a nuvem ela não veio colorida, tá? Então, automaticamente aqui, nós vamos trabalhar com ela dessa forma, tá bem? Eu vou utilizar esse sample aqui porque eu pretendo ainda deixar essa nuvem mais leve para ser trabalhada. Por mais que ela esteja leve, é um processo normal que eu faço aqui. Então aqui, ao invés de o parâmetro de separação que eu vou utilizar aqui, ao invés de ser o random, o espaço, eu vou utilizar o octree. Aqui no octree eu vou subdividir o nível. Isso aqui é um padrão de configurações recomendadas, tá? Pelo desenvolvedor do software. Então ele me dá esse padrão aqui, que é um padrão médio, de subdividir no nível 12 aqui. E aí eu dou um OK. Quando eu dou um OK, automaticamente ele gera para mim uma nuvem aqui, se eu vier aqui no ponto, no meu canto esquerdo, ele aparece essa nuvem aqui para mim, Então aqui eu tenho a nuvem bruta e aqui eu tenho a nuvem já trabalhada pelo subsample aqui, Tenho essa e eu tenho essa. Visualmente não alterou nada, né? Mas na prática, quando a gente vai trabalhar ela, vocês vão ver que automaticamente ela vai ficar bem mais fácil de trabalhar, tá? Então, vamos
analisar aqui as duas nuvens. Essa nuvem aqui passou pelo processo que a gente deu aí, o Octree, né? Então, se eu vier aqui embaixo, aqui, ó, pegar algumas informações, eu tinha nessa nuvem 10 milhões de pontos aqui. Então, tinha 10 milhões de pontos nessa nuvem toda. Depois que eu fui lá e fiz o processo do Octree, eu vou desmarcar ela aqui e vou marcar a nuvem gerada. Aqui ela tinha erro de percurso, pessoal. Ela continuou com... Deixa eu deletar aqui, porque eu tinha visualizado, ela estava com 4 milhões. Então, voltando aqui no processo, quando eu clico aqui nela, ela está igual a gente acabou de passar aqui, com 10 milhões de pontos. Depois que eu dei o Octree, que eu coloquei aqui os 12, ela gera para mim uma outra nuvem. Essa outra nuvem que ela gera aqui para a gente, ela fica numa quantidade menor. Agora aqui, ó, tá com ela aparecendo aqui. Quantidade de pontos que ela gerou aqui, ó, 4.236.740. Então a gente saiu de 10 milhões para 4 milhões de pontos. Agora imagina só isso aqui no laser, tá? E depois de eu ter raleado a nuvem no recap, trouxe ela para cá e deixei ela ainda mais rala do que ela estava antes. Imagina uma equipe convencional de topografia levantando em campo quase 5 milhões de pontos. Isso é quase impossível. Então, a riqueza de detalhes de uma nuvem de pontos, essa é uma das vantagens, tá vendo? E olha que no laser, cada disparo ele tem 10 milhões de pontos. A configuração que a gente utiliza nos nossos escaneamentos a laser. Então a gente saiu de uma esfera de bilhões de pontos para uma esfera pequena de 4 milhões de pontos, onde a gente ainda tem aqui uma riqueza de detalhes, mas em compensação eu facilito o processamento aqui da nuvem de pontos, ó. Só lembrando que o scroll do mouse no meio ele movimenta, mas se eu parar ele e mover o meu mouse para frente, se eu pressionar ele e mover o meu mouse para frente, ele avança. Se eu mover meu mouse para trás, ele recua. O botão direito, ele move para onde eu quero, e se eu quero rotacionar, é o botão esquerdo do mouse. Então aqui rotacionando essa nuvem, ó, pode ver a densidade de vegetação que ela tem, mas vocês conseguem ver aqui que tem um paredão, ó, e aqui eu ainda tinha um dispositivo de drenagem. Tinha um bueiro circular simples ali. Esse aqui, eu posso dizer que ele é de 800 milímetros, mas porque eu tive em campo e eu sei que ele tem essa dimensão, mas pode ver que até ó, a circunferência do bueiro, aqui eu consigo ver até a geratriz, ó, geratriz superior e geratriz inferior, tá vendo? Então a gente conseguiu pegar aquela nuvem que ela estava basicamente grande, fizemos um processo para deixar ela uma nuvem menos densa, e nesse processo é onde nós vamos começar as nossas etapas aí de classificação dessa nuvem. Então aqui, só para a gente não se perder aqui, eu vou trocar o nome dessa nuvem, eu vou colocar ela aqui, nuvem bruta. E aqui eu vou colocar ela de nuvem que foi o processo que a gente fez agora, tá? Segmentei ela aqui.
Então vamos lá. Outra coisa que a gente precisa fazer aqui agora. Selecionado aqui, sempre que não tiver selecionado, as ferramentas elas não ficam habilitadas para a gente, tá? Então, se eu clicar aqui do lado de fora, ó, vê que tudo congela. Ficou tudo congelado. Cliquei na nuvem, as ferramentas abrem. Então aqui, ó, rotacionando essa nuvem, tentando colocá-la aqui numa vista de topo, nós vamos aqui fazer um recorte nessa nuvem. Tentar separar aqui no nosso recorte a parte que corresponde aqui, ó, que corresponde ao trilho, a parte que corresponde a cortina tirantada, um muro de arrimo, e a parte que é basicamente só a vegetação. Então, depois que eu cliquei na nuvem aqui, eu venho aqui nesse campo aqui da tesoura e ela consegue gerar aqui uma segmentação. Então, se eu vier aqui agora e tentar fazer aqui no olhômetro aqui, ó. Pegar tudo que estava aqui. Se eu der um Enter ou clicar com o botão direito, ele fecha o meu polígono. E aqui eu tenho duas opções. Ou eu quero o segmento de fora, ou eu quero o segmento de dentro. O segmento que eu vou escolher aqui é o segmento de dentro. Então, vou selecionar ele. Vocês podem ver aqui, ó, o que ele fez. Ele segmentou para mim aquela parte que eu pedi. Então, só tentando verificar aqui, ó, é um segmento para mim que não vai ser válido. Por quê? Como eu peguei a nuvem muito de longe, ele acabou pegando parte da minha cortina. O que eu posso fazer? Eu posso, a partir desse segmento aqui, gerar um outro segmento nessa nuvem, que é o segmento do muro de arrimo. Ou eu posso simplesmente utilizar a ferramenta aqui, ó, e limpar o segmento que eu fiz. Então, limpei o segmento que eu fiz aqui. O que acontece? Uma das limitações que eu não consigo, por exemplo, uma vez de usado a ferramenta, eu não consigo, por exemplo, ir dando zoom in, zoom out ou movimentando ela para eu ver o percurso que eu estou passando. Então, isso aqui acaba sendo uma desvantagem aí que a gente tem sobre o software. O segmento está pausado aqui. Tirei ele. Fechou. E só tentando achar uma posição que seja melhor para a gente fazer isso. Acho que vamos ter que fazer por partes mesmo, tá? Então vamos lá. Vou tirar a segmentação do pause, deixar ela ligada. A gente já viu que essa parte de fora aqui tá tudo bem. Vamos utilizar. Aqui eu estou tentando caminhar próximo do trilho. E aqui eu clico com o botão direito e vou pedir para criar o segmento. Voltando aqui, ó, ele ainda pegou um trecho aqui da minha parede, tá vendo? Então depois eu vou selecionar aqui essa parede que está aparecendo aqui, ó, e vou jogar ela num segmento que é a minha cortina, a parte vertical da minha cortina, tá? Então feito isso aqui,
Tá vendo aqui que eu tenho o símbolozinho do verde? Confirmar a segmentação. Então vamos a ela. Ou então, antes de confirmar, vamos dar uma rotacionada aqui, ó. E vamos pegar essa parte aqui, ó. Vamos selecionar ela. Opa. E aqui eu vou pedir para segmentar o que está fora. Então, fiz uma limpeza aqui, ó. Segmentei o que estava fora. Tentei manter ao máximo aqui a parte onde eu tinha o trilho. É isso mesmo que eu quero? Tirei aqui a cortina, é esse mesmo segmento que eu quero tirar? É esse mesmo segmento. Então, vou vir aqui, ó, e vou pedir para confirmar. Então, eu confirmo a segmentação. Então, ele gerou aqui para mim, ó, a nuvem do Octree que eu segmentei e o restante. Então, por exemplo, aqui eu tenho a nuvem toda, vou tirar o que eu segmentei, tá? E aqui, ó, é o que está segmentado. Então, eu posso vir aqui no que sobrou da nuvem e depois eu poderia vir aqui, ó, e buscar algum trecho que pertence à nuvem segmentada. Aqui, por exemplo, tá vendo? Isso aqui faz parte da nuvem segmentada. Então, eu poderia vir aqui, ó, e selecionar essa parte aqui e jogar lá para a nuvem segmentada. Posso vir aqui em segmento. Opa, deixa eu cancelar aqui. Então, aqui, ó, eu venho aqui na nuvem que não está a remanescente, né? Vou vir aqui e vou pegar o trecho que eu desconsiderei. Estou pegando aqui o trecho que eu desconsiderei. Opa. Peguei o trecho que eu desconsiderei, vou selecionar a parte de dentro, vou dar aqui ele pegou o segmento da tubulação, mas isso aqui a gente vai acabar deletando mesmo, porque ela não vai fazer parte da minha triangulação quando eu estiver lá no civil, tá? E aqui eu vou dar um OK para ela. No que eu dei o OK, ele gerou aqui uma nuvem, a nuvem que eu quero, tá vendo? Desliguei. O que eu vou fazer? Eu vou jogar esse conjunto aqui para primeira lá, para a Octree segmentada. Então, eu tenho aqui, ó, a nuvem que eu quero. Tá vendo? Aqui eu tenho a faixa da tubulação, ó, que não é interessante para mim. Eu tenho aqui a faixa da tubulação, ó, a caixa coletora que despejava nela, tá vendo? Caixa coletora despejando nela. Isso aqui para mim eu vou acabar não utilizando no final. Então eu tenho essa nuvem aqui segmentada e eu tenho aqui uma nuvem remanescente. Deixa eu desligar aqui a segmentada. E aqui eu tenho a remanescente. Essa remanescente que eu tenho, ela tem aqui
minha cortina. Então tem aqui a cortina nela, tá vendo? Aqui, ó, tem até um outro trecho que eu posso jogar lá para minha segmentação. Então eu posso vir aqui, uma vez que ela está selecionada, fazer o mesmo processo aqui, ó. Que ele vai pegar tudo. Vai pegar inclusive essa, selecionar o de dentro, clico aqui e vejo se ele não está pegando a minha parede, ok, não está, isso que é importante. Dou ok, criei outro segmento. Aí pega esse segmento que eu criei e jogo ele para a parte de cima. Aqui, ó, ele está aqui na parte de cima. Então isso tudo aqui faz parte de um conjunto de nuvem só, que é a minha parte da nuvem segmentada. Ó. Eu tenho a parte do trilho, que vocês vão ver que é um processo de classificação e um processo de limpeza diferente. E eu tenho a parte remanescente, que contém aí a minha cortina e o restante da vegetação. Qual que é o próximo passo aqui? O próximo passo vai ser a gente separar a cortina desse espaço aqui e da parte da vegetação. Então eu quero que tenha aqui a cortina separada. Por quê? Cortina é um elemento vertical. Por se tratar de um elemento vertical, quando for a abordagem dos filtros, o filtro não vai reconhecer esses elementos verticais. Então o filtro ele não se aplica para o muro de arrimo. Então toda limpeza que a gente fizer na parte da cortina em si, do muro de arrimo, alguns vão conhecer como muro de arrimo, automaticamente ela não vai funcionar aplicando-se filtros, tá bom? Ela vai funcionar com uma limpeza aí de forma manual. Então aqui, onde está a nuvem Octree segmentada, vamos trocar o nome mais uma vez? Porque eu estou trocando o nome de acordo com as etapas que a gente está fazendo, tá? Aqui a gente está falando que ela é a nuvem da região do gabarito, da região dos trilhos. Então, eu vou colocar aqui, ó, nuvem, gabarito. Ok? Gerei aqui uma nuvem do gabarito. Então, ó, tá aqui bonitinha, desligada. Então, vou deixar ela desligada. Eu tô com a remanescente. Da remanescente agora, eu vou criar um segmento aqui, que é o segmento da minha cortina tirantada. Então, qual que é a ideia aqui? Vegetação ela está cobrindo ela, mas a ideia é a gente tentar aqui criar o segmento dessa cortina aqui. Então vamos vir aqui, ó. Calma, vou interromper aqui. Vamos ver onde que ela começa aqui, ó. Ela está começando bem aqui, ó. Ela está começando. Desculpa, deixa eu voltar lá. Começando por volta dessa última árvore aqui. Aqui, ó, ela vem aqui próximo aqui desse outro conjunto de árvores aqui. Então aqui, ó, indo para essa segmentação que a gente quer, eu vou vir aqui criar segmentação, passar aqui bem próximo
Cliquei com o botão direito, fechou. Vou selecionar o que está dentro, e aí agora é onde eu vejo se eu deixei alguma coisa de fora ou não. Pelo visto, ficou coisa de fora sim. Boa parte aqui da minha cortina ela está aparecendo aqui, tá vendo? Então o que eu posso vir aqui? Aproveitar que essa cortina já está bem definida aqui, ó, e eu posso dar um OK e buscar aquela outra parte. Então eu vou dar um OK aqui. Então ela criou, vamos ver o que ela criou aqui. A remanescente, e aqui eu vou colocar a nuvem cortina. Nuvem cortina atirantada. Então eu criei aqui a nuvem da cortina atirantada. Então sobrou a nuvem aqui remanescente. Vou desligar da cortina atirantada, vou vir aqui na remanescente e vou ver o que aqui da remanescente que a gente não considerou. Ó. A gente não considerou o início dela aqui, ó. Tá vendo? O inicinho dela aqui ainda tá. Então eu posso vir aqui e considerar esse início aqui. Deixa eu parar aqui. E que ela tá aparecendo toda. Que eu tô na tirando. Então, parar aqui, selecionar. E aí, deixa eu... Agora sim. Parte da cortina. Vou dar OK. Ele gerou aqui, deixa eu desligar. Então vou jogar isso aqui para dentro da cortina tirantada, ó. Apareceu aí dentro da cortina. Vou desligar os dois aqui. Vou ligar o que sobrou e vou em busca aí de outras informações acerca da cortina. Aqui, ó, é o outro trecho onde a gente teve a cortina desprezada. Então vou vir aqui, ó, selecionei ele de novo, vim aqui, ó, selecionei o que estava dentro, vou validar e vou jogar aqui para cima. Aqui, ó, tem uma parte aqui que eu ainda quero compor ali dentro do meu, dentro daquela nuvem ali, que é a parte onde a saída do bueiro gerou uma escada hidráulica. Então, essa parte da escada hidráulica aqui, eu quero que ela fique junto ali com a parte da minha cortina tirantada. Então, vou selecionar aqui, tirar aqui, selecionar aqui de novo. Selecionei. Vou vir aqui e vou recortar essa parte aqui, ó. Porque depois eu faço a limpeza dela manualmente, tá? Selecionei o que estava dentro, vou dar um OK, ela gerou para mim e eu vou jogar ela para dentro aqui da cortina tirantada. Então aqui, ó, basicamente sobrou para mim vegetação.
Basicamente sobrou para a gente aqui a vegetação, tá vendo? Então, o que sobrou de terreno aqui é o que corresponde à vegetação que a gente vai classificar. Então, essa nuvem aqui, ao invés dela chamar o tree remaining, nós vamos colocar aqui vegetação, ok? Então, aqui temos a nuvem da vegetação. Então, só voltando aqui, pegamos a nuvem bruta, demos um octree nela, deixamos ela mais leve e criamos aqui 3 segmentos de nuvem. A nuvem do gabarito, e aí eu vou selecionar tudo aqui. Então, quando eu desligar, eu desligo ela toda. Eu tenho aqui a nuvem da cortina tirantada. Então, vou desligar o gabarito e vou desligar a vegetação. Eu tenho aqui a cortina e tenho a escada hidráulica. A escada hidráulica aqui, ó. Tem a escada hidráulica e tem a cortina, beleza? Então aqui, ó, separei os dois aqui. E aí, desligando aqui, eu tenho uma que corresponde somente à vegetação. Então, segmentei. O Cloud Compare, ele vai entender dessa maneira. Eu tenho a parte do gabarito, que em tese ela é plana, correto? Eu tenho a minha cortina tirantada, que é um elemento vertical, e eu tenho a parte da minha vegetação, que é um elemento ondulado. Então, eu segmentei dessa maneira. O que eu estou trazendo aqui para o software? Estou trazendo para o software o entendimento que, na classificação dele, ele não vai classificar tudo de maneira geral. Ele vai classificar de forma segmentada. Então, é nessa forma segmentada aqui que a gente vai dar um entendimento maior para o software. O recap também havia essa necessidade da gente segmentar para aplicar os filtros, porém no recap, ao contrário do Cloud Compare, a nuvem está 100% bruta e ela está muito pesada. Então, quando a gente vai dar usar aquela classificação do recap, é um processo que ele é demasiadamente demorado. Aqui, vocês estão vendo que quando eu dou um clique na função, a função ela se habilita de maneira muito rápida. Então, essa habilitação rápida é o que, esse processamento rápido, é o que faz o Cloud Compare valer muito a pena. Entenderam? Então, pessoal, continuando aqui, uma maneira que talvez tivesse tornado aquela parte que a gente fez mais fácil, teria sido eu vir aqui no parte de edição, na parte aqui do Scala Fields, e aqui a gente exportar as coordenadas para um tipo de padrão de escala. E aqui nesse tipo de padrão de escala, eu vou pedir aqui para aplicar somente na cota. E vou dar um OK. Quando eu faço isso, e que eu venho aqui, por exemplo, nessas 3 nuvens aqui, se eu vier aqui, por exemplo, onde está RGB e ir mudando para o Scala Field, ele automaticamente aqui, ó, vou abrir aqui, ó, RGB Scala Field, RGB já está, RGB Scala Field. Então aqui, ó, Scala Field está tudo. Quando eu venho na cortina tirantada, Scala Field, tá RGB, eu troco aqui. O ruim de ficar fragmentando a nuvem demais é isso, que quando você vier mudar, você tem que mudar em todos, tá vendo? E a nuvem vegetação, deixar no modo Scala Field. Então, como eu estava falando, o fato da gente ter criado vários fragmentos de nuvem, desculpa,
acabou que na hora que a gente deu o Scalar Field, deu uma proporção de cores ali diferente. Então, o que a gente faz para suprir essa questão? Vamos vir aqui onde está a nuvem gabarito, onde eu tinha colocado tudo no Scalar Field. Vou voltar tudo para o RGB. Primeiro para o RGB, RGB, RGB e a nuvem gabarito. Eu já deixo ela aqui no RGB normalmente, tá? E aqui o que eu vou fazer? Vou selecionar todas. Marquei e selecionei todas. Eu tenho essa opção aqui, ó, que é unir várias nuvens. Unir múltiplas nuvens. Então, eu dou um clique nele e ele ainda pergunta, você quer gerar uma um Scala Field para a nuvem original? Ou eu posso dar opção que sim, e aí ele já vai dar o Scala Field normalmente, ou eu posso não, e depois eu dou o comando do Scala Field igual a gente estava fazendo. Então eu vou falar que não. Então ele gerou aqui, ó, para mim, uma única nuvem gabarito. Tá vendo? Ele gerou aqui para mim uma única nuvem gabarito. E ao invés, eu vou colocar aqui RGB. Então aqui agora eu tenho uma única nuvem do gabarito. Vou vir aqui em cima, vou desmarcar o gabarito, vou vir aqui, trocar aqui para RGB também. Vim aqui RGB, RGB, RGB e RGB. Marcar ela aqui, ó, marcar todas. Então, estão todas aqui. Então, vou selecionar todas. No que eu seleciono todas, vou unir elas. Vou falar que não. Ok. Então, agora, ao invés de ter aquelas múltiplas nuvens correspondendo a cada elemento, eu tenho uma nuvem só para cada um dos meus elementos. Eu tenho uma para vegetação, eu tenho uma para o gabarito e eu tenho uma para cortina tirantada. Então, vou vir aqui de novo, ó, selecionar os três. E vou dar um OK. Aí agora vocês vão ver que apareceu num nível de coloração completamente diferente. Agora ele, onde é mais alto, ele está considerando em vermelho, ele vai trocando a escala para amarelo, verde e azul, até um azul mais escuro. Ok? Então aqui, ó, feito isso, nós vamos para uma outra etapa que é melhorar essa visualização aqui. Então, pessoal, retomando aqui o raciocínio, a gente colocou esse tom de escala baseado na altura. Porém, quando ele fez o cálculo considerando as três separadamente, não como um único conjunto. Mas, de qualquer maneira, a gente consegue ver uma diferença de escala de cor. Uma maneira que eu estava falando da gente conseguir visualizar esse item aqui visualmente de uma maneira mais bacana seria a gente vir aqui em Display, você vem aqui em Shader and Filters, EDL Shader. Aí olha como que a gente vai passar a ver a nuvem numa espécie de mesh, tá vendo? Isso aqui, na hora que a gente for realizar a limpeza e a classificação, isso aqui acaba contribuindo demais para essa visualização aí. Então, a maneira de deixar isso
visualmente mais bacana é dessa maneira que eu mostrei aqui para vocês agora. Então agora, começando a nossa parte aí de limpeza, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o gabarito. E o gabarito vamos colocar numa visão onde a gente consiga eliminar algumas coisas aqui de maneira manual antes de passar aqui pela filtragem. Por exemplo, essa vegetação aqui é uma vegetação que a gente consegue limpar ela de forma manual. Então vou vir aqui na parte de segmentação, vou selecionar aqui o que eu tenho em termos de vegetação. Ao invés de eu selecionar esse elemento para dentro, eu vou selecionar ele para fora. Eu vou tirar ele aqui da minha nuvem. Quando eu fizer isso, eu venho aqui e vou deletar os pontos que foram escondidos. Deletei. Então isso aqui já não faz parte mais da minha nuvem. Vou continuar aqui, eu tenho esses outros elementos aqui. Ó. Eu posso vir aqui ó, com a ferramenta ainda ativa para mim. Eu vou vir aqui nessa parte de cima e vou caminhando aqui tudo bem próximo aqui do meu campo de limpeza. Botão direito, confirmou a minha seleção, peço para selecionar para fora e deleto aquilo que estava ali. Mesma coisa aqui, ó. A tesourinha. Para fora, deleto. Então aqui, ó, fiz o delete nessa extremidade. Agora eu vou na outra aqui, ó. Vou colocar aqui assim. Para fora, delete. Aqui tem algumas vegetações que eu não estou querendo mexer nelas, que eu estou querendo aplicar o filtro e ver o comportamento mediante o filtro e mostrar isso aqui para vocês. Então, a primeira parte que a gente viu foi como fazer uma limpeza manual. Talvez eu possa vir aqui nessa parte da vegetação onde está em vermelho. Que ela está muito íngreme aqui. E selecionar para fora e deletar. Então aqui, ó, fizemos aí uma limpeza manual. E agora nós vamos aplicar o filtro para essa área aqui, que seria uma área plana. Então vem aqui no canto bem direito aqui, tem esse CSF Filter. Cliquei nele e ele tem a opção assim de fazer no modo Relief, considerando um relevo que sofre algum tipo de ondulação, o Step Slope, que são para terrenos onde a topografia ela sofre muito acidente, e nós temos aqui o Flat. O Flat é o que a gente vai utilizar. Quando eu clico no Flat, eu tenho alguns parâmetros aqui, que são os parâmetros já apresentados aqui pelo software. Então esses parâmetros aqui nós vamos mudar. Ao invés de ser essa resolução de 2 metros, nós vamos colocar de 0.1. Esse item 2
nós não vamos mexer, nós vamos manter o padrão de fábrica, ao padrão do software. E aqui nós vamos colocar 0.1. Também são padrões mencionados por outros usuários. Então, outros usuários utilizam esses filtros e esse filtro você pode ficar brincando com ele. Se não der certo, você reaplica ele com um parâmetro diferente, por aí vai. Então aqui damos o OK e ele vai começar a computar aí para fazer o filtro necessário que a gente pediu a aplicação dele aqui. Você vai notar, vocês vão poder notar que na nossa linha tiveram várias pessoas ali que ficaram andando pelo caminho. E a ideia é que isso funcione tanto em relação às pessoas que andam, quando você estiver num lugar onde tem, por exemplo, um veículo parado ou um veículo em movimento, tá? Então aqui, ó, depois que a gente fez, só trocar o nome aqui. Tem a nuvem gabarito e aqui ela ficou com o nome segmentada. Então aqui tem a nuvem gabarito classificada. E aqui eu tenho os pontos que são do terreno e eu tenho os pontos que foram considerados fora do terreno. Então aqui você pode ver que toda aquela vegetação que eu desconsiderei, ele considerou necessário eliminar no nosso filtro. As pessoas que estavam ali, ele desconsiderou. Aqui tinha uma madeira depositada, ele também desconsiderou a madeira. Então aqui, ó, ele automaticamente, colocando aqui sobre o terreno, a gente acabou eliminando bastante coisa. Então aqui eu vou considerar essa parte do solo como OK, tá? É um padrão bacana. Vocês podem ver que ele eliminou bastante coisa. Manteve ainda a feição do trilho em boa parte do segmento. Então tá de ótimo tamanho. E aí agora nós vamos para a cortina tirantada. Vou fechar esse aqui. Vamos reduzir. E aqui eu vou vir na cortina tirantada. Na cortina, o que a gente vai fazer aqui? Só porque eu vou triangular depois, eu vou pegar essa parte da cortina aqui e vou eliminar. Porque a gente vai fazer um processo de triangulação depois e, infelizmente, isso aqui vai atrapalhar a nossa triangulação, ok? Aqui, ó, também tem alguns os itens aqui que é bom a gente eliminar aqui, fazer um buraco aqui, mas opa, para fora. Acabei fazendo besteira aqui. Beleza.
aqui, como tinha pessoa muito próxima, eu tenho que acabar optando por limpar aqui. Beleza. Ok. Então aqui na cortina a gente não tem muito o que mexer, tá? É isso mesmo que vai ficar aqui. Então a cortina tirantada, deixa eu ela aqui de novo. Porque criou um segmento, mas o segmento foi criado sem propósito. Vou desligar aqui a cortina tirantada. Vou vir aqui na cortina de vegetação. Aqui na cortina de vegetação, eu não vou fazer aquela limpeza manual. Eu simplesmente vou vir aqui e vou pedir para aplicar o filtro. Porém, para esse caso, ao invés da gente utilizar o flat, vamos utilizar aqui o relief. Vamos para os parâmetros, nós vamos manter os mesmos parâmetros anteriores, tá? Então aqui vamos dar um OK e ele vai fazer aí a leitura desses componentes aí. Aí ele está ali vendo a deformação da nuvem. Se der um resultado muito bizarro, o que a gente pode fazer é eliminar parte da altura daquela vegetação e aplicar o filtro novamente. Bom, o filtro foi aplicado aqui na vegetação, então vamos tirar o que ele está desconsiderando aqui como fora do solo. Então olha o que ele desconsiderou como não fazendo parte do solo. Tirando aqui, ó, e tudo isso aqui ele considerou como sendo solo, tá vendo? Como não sendo solo. Então tem uma cobertura vegetal aqui. Acontece. Uma coisa que a gente pode fazer aqui, vou deletar ele aqui, voltar na parte de vegetação, é colocar no modo manual aqui e vamos eliminar manualmente parte dessa vegetação aqui, ó, que está aqui. E para fora, deletando. Então, deletei ela. Aqui, então, ele vai fazer um filtro numa vegetação que está mais rasteira. Concorda comigo? Vamos deixar nomeado só como nuvem vegetação. Clicar o CS Filter agora. E ele vai computar novamente. Isso aqui, se fosse no recap, é o que demoraria bastante. Essa parte de aplicação do filtro. Essa parte de aplicação do filtro, ela seria demasiadamente demorada, em função da quantidade de pontos, em função de que o recap somente na versão 2024 apresentou essa parte de classificação, então automaticamente é algo novo que precisa ser aprimorado dentro do software e que aqui no Cloud Compare, no Cloud Compare, né, pronúncia certa, no Cloud Compare é bem mais rápido, bem mais dinâmico. Bom,
gerou para mim aqui a nuvem vegetação classificada, e aqui nós vamos tirar agora o que não é solo. Ele basicamente entendeu a mesma coisa que estava antes. A única coisa que eu vejo como uma certa anomalia aqui é esse dente aqui. Então eu posso vir aqui, clicar e deletar esse item e considerar isso aqui como sendo a minha nuvem. Então eu posso vir aqui, ó, colocar a cortina tirantada e posso vir aqui na nuvem gabarito, abrir ela e colocar os pontos aqui da nuvem gabarito. O que eu vou fazer aqui agora? Vou criar uma nova pasta e aí eu vou jogar todos esses itens que foram classificados para dentro dessa pasta. E aí nós vamos dar um merge neles aqui. Só completando aqui, ó. Então, daquela vegetação toda e depois da nuvem classificada, nós conseguimos gerar isso aqui, ó. Então, esse é basicamente o nosso material final. O que eu posso fazer aqui é tentar melhorar aqui ainda próximo ao muro aqui, tá vendo? Que a gente ainda tem algumas coisinhas. Então eu posso vir aqui, desligar esse e desligar esse e deixar somente a minha cortina tirantada. E aqui na cortina, a gente vai ver que a gente tem outros pontos que a gente precisa aqui eliminar. Bom, voltando aqui, o gabarito e na vegetação. Aqui, ó. Então, esse foi o processo de classificação de nuvem. Vocês viram que a gente pegou um exemplo em que a gente tinha uma concentração de vegetação muito grande. Aqui nós já conseguimos gerar um produto que vai ser trabalhado na triangulação. Então nós vamos trabalhar esse produto aqui na triangulação. Aqui, como foi a título de exemplo, a gente não modelou bem aqui a caixa coletora, mas talvez seria o caso de modelar bem a caixa coletora aqui e a saída da escada d'água, mas no geral ficou uma classificação muito boa que a gente pode juntar isso tudo aqui agora, unir numa única nuvem, exportar para a gente começar a trabalhar algumas etapas a partir do software do Civil 3D, né? Então, vamos fazer agora o processo de unir essa nuvem, depois exportar para a gente mandar para o Civil. Para isso, uma vez que a gente está selecionado, a gente tem essa opção aqui, ó. Vamos lá. Selecionar essa nuvem e essa nuvem.
a gente tem a opção aqui de clonar elas. Então, vamos clonar ela aqui. Então, aqui, ó, ela criou da, daquelas que a gente tinha, que nós tínhamos feito. Então, aqui, por exemplo, posso vir aqui e desligar. Vamos lá, minimizar isso aqui. Isso aqui também. E aqui a gente pode vir agora e mesclar. Vamos dar uma mesclada nelas aqui. Então agora a nuvem do solo. Quase só classificada, limpa, porque aqui eu tirei elas. Eu tive que clonar elas para gerar três nuvens para eu poder mesclar elas aqui. Então agora eu tenho a nuvem. Então vamos fazer um comparativo agora. Nuvem bruta. Acionar aqui. Ó, eu tenho a nuvem bruta e o terreno. Nuvem bruta e o terreno. Só classificação realizada, nuvem unida, pronta para exportar. Então vamos exportar ela agora. Aqui uma coisa que a gente pode voltar aqui para a função RGB aqui, da forma como estava antes, para vocês poderem ver também nesse comparativo aqui, tá? Então aqui vamos salvar o que a gente fez até então. Aqui eu tenho na extensão do Cloud, que gera um bin. Eu posso salvar como AS, como E57, por aí vai. Vamos só fechar aqui e vamos certificar que a única entidade selecionada é a nuvem solo. Então vamos salvar ele aqui, nuvem solo, e vamos mandar para E57. Vamos nessa pastinha aqui do curso. E57. Nuvem solo. Vamos salvar ele aqui. Então, ele acabou salvando a nuvem. Nós vamos abrir aqui agora o recap. Professor, por que a gente está voltando para o recap depois disso tudo? Porque a comunicação entre recap e Civil 3D ela é uma comunicação muito melhor que se eu simplesmente utilizasse a nuvem a partir de um outro sistema, tá? Então aqui, só beber uma água. Nós vamos criar um novo projeto. Vamos pedir para importar a nuvem. Aqui vamos colocar nuvens do solo e vamos continuar. Quando eu faço isso, eu preciso importar um arquivo. Então vou voltar aqui e vou importar a nuvem solo. E aí vou pedir para importar ela aqui, do jeitinho que ela estava, 100%. Aqui vamos indexar. E ele vai carregar a nuvem lá para dentro. Iniciar projeto.
aqui, ó, aquela classificação que a gente fez, agora ela está aqui dentro do recap. Exibir aqui. Ela dentro do recap. Então agora eu tenho a nuvem aqui classificada dentro do recap. Aqui dentro do recap, algo que a gente pode ver aqui é elevação. Aí. Aqui a escala de cor está invertida, gente. Que o vermelho, em tese, deveria ser o mais alto. E tá o contrário aqui. Você pode vir aqui nessa ferramenta e mexer. Então aqui você pode colocar um novo gradiente, mudar o espectro de cor, mas está invertido aqui no recap, tá? Tem essa funcionalidade aqui no recap de verificar ali a cor dos componentes. Então, o recap já importado, já criado o projeto, ele já gerou um arquivo RCP com esse nome. Então, esse arquivo nós vamos, na outra gravação, já pegar essa parte aqui do recap e gerar um arquivo no civil dele. Então, a gente vai gerar a superfície no civil a partir do que foi gerado lá no Cloud Compare e migrado aqui para o recap. Voltando só a cor aqui. Intensidade não vai mudar. E classificação não houve. Então vou voltar para o modo RGB aqui. Estava na elevação. Vou voltar para o modo RGB. Tá? Então, até o Cloud Compare, era isso que eu tinha para passar para vocês. É uma ferramenta, como vocês viram, bem rápida, dinâmica, legal de se trabalhar e que permite a gente vários recursos. Então, teve recurso que a gente não trabalhou, a gente trabalhou especificamente aqui nessa questão da limpeza da nuvem, que é algo que a gente fez através do recap, a classificação para ver se separava bem o solo. Ele separou, porém cometendo algumas falhas, gerando alguns buracos. Vocês viram que no Cloud Compare a gente consegue fazer isso mais rápido, mas a gente precisa estabelecer primeiramente uma metodologia. Qual que foi a metodologia que a gente empenhou? Nós criamos uma separação do terreno na parte plana, isolamos a parte vertical e a parte que tinha declividade, nós também fizemos a classificação à parte. Então a gente fez tudo de maneira segmentada para não prejudicar o funcionamento do software. Por quê? Se eu tivesse ido simplesmente lá no software, voltando aqui para o Cloud Compare, agora a gente pode brincar com isso. Vindo aqui na nuvem bruta, vou fechar isso aqui, nuvem bruta. Aqui está a nuvem bruta aqui, ó. Se eu tivesse simplesmente vindo aqui, clicado nela e vindo no CS Filter, o que eu ia considerar? O Slip Slope, o Relief ou Flat. Como eu tenho a questão da cortina, eu ia no Step Slope aqui. Os parâmetros, eu ia manter o mesmo e ia dar um OK. Então, o que ele vai fazer? Agora ele vai fazer uma classificação da nuvem em geral. Por que eu estou fazendo esse procedimento aqui? Por que eu estou fazendo esse procedimento? Agora ele achou pesado. Para vocês verem a diferença que vai dar entre a gente segmentar essa parte da classificação
e a gente manter essa classificação ela no ambiente todo. Então, automaticamente, tem alguns pontos que estão explodidos aqui no alto que estão fazendo com que o software pense demais, raciocine demais. Vamos esperar aqui para ver qual que vai ser o resultado. Então, fiz a experiência aqui para vocês verem a diferença. Então, vamos lá, ó. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele considerou aqui o onde estava a superfície do fundo e aí, inevitavelmente, ele eliminou todo o muro. O que também não é ruim, porque quando se tratar de triangulação, quando a gente criar as obrigatórias, se criar as obrigatórias dentro do civil, por exemplo, automaticamente teria-se isso aqui. Então, o que eu acho que faltou de fato aqui foi eliminar essa tubulação. Foi um processo mais rápido, sim, mas a minha experiência aqui, pessoal, é que nem sempre dá certo. O que vai acontecer às vezes aqui? Vai aparecer um buraco aqui no meio. Nesse caso aqui em específico da cortina, não serviria por conta dos tirantes, tá? Então precisaria manter a cortina aqui em função dos tirantes. Mas pensando em triangulação, vamos lá, vamos pensar que eu estou mandando essa nuvem aqui lá para o Civil 3D. O que aconteceria? O Civil 3D, obrigatoriamente, quando a gente criasse uma obrigatória lá nele, ele ia triangular o que é topo com o pé aqui. Então, ele ia acabar fazendo um paredão aqui. Aqui na parte da vegetação, na parte externa, ele foi até melhor do que o que a gente tinha feito antes. Porque aqui ele considerou, ó, aqui ele considerou a parede, que no outro nosso lá não havia considerado. Limpou bem, me surpreendeu. A experiência me fala que nem sempre é assim, mas desse aqui foi bem surpreendente. Vamos desligar aqui, vamos ver o que ele considerou como sujeira. Ele considerou como sujeira, ó, parte do muro de arrimo, da cortina. Então aqui ainda tem um trecho da cortina aqui antes do. Então aquela parede lá, ela pode estar inclinada, tá? Ela pode surgir de maneira inclinada, porque aqui, ó, parte do muro de arrimo está aqui, ó. Parte da base lá no topo do muro está aqui. Então, isso é ruim, porque aqui não está 100% vertical. Quer dizer o seguinte, que aqui vai criar uma espécie de talude, não é isso que a gente quer. A gente não quer que crie talude, a gente quer que fique aqui bem vertical, bem 90 graus. Então, mostrei aqui para vocês a importância da segmentação e mostrei um exemplo aqui, levando em consideração se a gente tivesse feito apenas a classificação da nuvem. O que a gente poderia depois tentar, ao invés de oportunidade, né? Ao invés de manter o muro, só tirar o muro e pedir para ele aplicar o filtro. Aí provavelmente sairia da forma que a gente esperava. Beleza? Então a gente finaliza essa parte aqui do Cloud Compare. A gente vai pegar a nuvem, depois trabalhar ela no civil e depois a gente vai pegar uma nuvem industrial e vai
pegar umas noções básicas aí de modelagem, tá bem? Então, a parte do Cloud Compare, a gente finaliza ela por aqui.